20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e estou recebendo nesse momento a doutora Tatiana Barreto Serra, que é promotora de justiça aqui no estado de São Paulo e mestre em direitos difusos e coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Doutora Tatiana, alegria recebê-la aqui no Planeta Verde. Eu gostaria, no primeiro momento, de indagar a senhora sobre a temática da sua intervenção no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, em especial sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e os princípios que estão aí consignados. Como é que a principiologia pode contribuir na proteção ambiental? Boa noite, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o 20º Congresso de Direito Ambiental do Planeta Verde, sempre um grande evento, com um grande debate. Na palestra de hoje foi discutida a lei sobre resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que para mim é um tema de estudo, foi meu tema de estudo no mestrado e continua sendo meu tema de estudo, porque eu acredito ainda na implementação dessa lei. Depois de 20 anos de discussão, de tramitação, de emendas, de disputas, a gente tem uma lei que pode não ser perfeita, mas ela avançou bastante na disciplina da questão dos resíduos sólidos, do seu gerenciamento. E trouxe alguns princípios já bastante conhecidos de todos os estudiosos do direito ambiental, como o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio do poluidor-pagador, e inovou trazendo outros princípios, como o princípio da ecoeficiência, o princípio da responsabilidade compartilhada, da participação do resíduo sólido como fomentador de cidadania e valor social, que são princípios importantes e informam toda a política nacional. Eu acredito que a preocupação do legislador em colocar todos esses princípios logo no início da lei foi de reafirmar conceitos que nós já temos bastante batidos e consolidados, mas nem isso não significa efetivamente aplicados, né? A gente trata o princípio do desenvolvimento sustentável com uma familiaridade muito grande, mas de aplicação às vezes pouco eficiente, considerando que o debate sempre secciona economia e meio ambiente como se fossem conceitos antagônicos, né? Se hoje a gente vê essa crise hídrica e pousadas instaladas à beira de represa tendo prejuízos econômicos, a gente precisa repensar se realmente a paisagem, a preservação ambiental é antagônica ao desenvolvimento econômico ou se é um parceiro, um indispensável desse desenvolvimento. E nesse sentido a lei inova e traz outros conceitos e explicita para que não haja dúvida nenhuma, a exemplo do princípio da ecoeficiência, que é justamente o desenvolvimento de uma política na questão dos resíduos que conjugue a esfera ambiental, a esfera econômica, tendo em vista lá na frente a questão de que o planeta é esgotável, né? Aquele conceito de que a gente vive com recursos inesgotáveis já não existe mais e temos que trabalhar com essa perspectiva. Então, no meu ponto de vista, ela é inovadora nessa previsão, audaciosa e demanda agora de nós, né, desde o poder público que está por trás da gestão de toda essa política, até o setor produtivo, os comerciantes e nós, consumidores, lá na ponta final, um trabalho árduo de repensar o modo de consumo, de repensar o modo de descarte desses resíduos, porque a gente não pode continuar com a situação atual, que é uma produção de resíduos acima do crescimento populacional. No Japão, foi verificado que houve um crescimento populacional no passado e um decréscimo da produção de resíduos, porque eles estão lá na primeira ordem da hierarquia da lei, que é a não geração, né? Para a gente isso é um conceito ainda muito distante,
porque a gente ainda se preocupa com a extinção dos lixões. A gente tem que lidar com essa situação premente, e enquanto a não geração e a redução desses resíduos é algo bastante distante, mas que precisamos repensar. A senhora falou da principiologia, mas na sua palestra também a senhora trouxe aí os instrumentos socioambientais de gerenciamento dos resíduos sólidos. Então eu gostaria que a senhora fizesse também uma abordagem de quais são esses instrumentos e como eles podem contribuir aí para efetivar a política nacional. Eu tenho para mim que a política nacional ela é inovadora, como eu disse, porque ela não se limitou a trazer instrumentos de repressão, os conhecidos chamados instrumentos de comando e controle, que a gente verifica que em questões de política pública nem sempre eles são suficientes para determinar comportamentos, né? A sanção administrativa, a sanção penal ou civil, elas são imprescindíveis, mas elas não são os únicos instrumentos. E o legislador se preocupou exatamente com essa disciplina e trouxe, ao lado dessa responsabilização civil em instrumentos de comando e controle, que são imprescindíveis, a exemplo dos planos municipais, também instrumentos econômicos de tributação, de incentivo, de subsídio, de facilitação, para que haja um desenvolvimento efetivo do setor econômico, de incorporação das novas responsabilidades, sem um impacto que determine o fim do setor econômico no Brasil. Não é isso que se pretende com o gerenciamento dos resíduos sólidos da maneira adequada e ambientalmente e socialmente adequada. O que se pretende é uma readaptação, algo que os países na Europa, nos Estados Unidos já passaram, continuam ainda passando. Isso é um processo longo, mas que somente a conjugação de todos esses elementos, de todos esses instrumentos, inclusive com subsídios, pagamentos por serviços ambientais aos catadores e tantos outros que a lei traz, vai permitir que todos os esforços caminhem no mesmo objetivo, que é o gerenciamento adequado desses resíduos. Tatiana, uma pergunta final, né? Agora uma pergunta para a cidadã, para a promotora de justiça, Tatiana. Quando falamos em direito ambiental, falamos sempre em desafios, né? Todos os temos, e também as leituras são as mais diversas da interpretação dos problemas que nós vivenciamos hoje. Então, minha pergunta é para a cidadã, para a promotora, o que a senhora reputa mais importante, o que é mais imediato para a senhora nos desafios do direito ambiental? Ser promotora de justiça é um desafio, mas ser promotora de justiça do meio ambiente é um desafio ainda maior. Nem sempre nós somos compreendidos e às vezes somos taxados de ecochatos. A verdade é que eu acho que o grande desafio é mudar o discurso que nós sempre ouvimos de incompatibilidade de desenvolvimento com preservação ambiental. Isso é extremamente ultrapassado e, além de ultrapassado, ele é equivocado e nos leva a decisões políticas, a decisões de próprio consumo, de vida, equivocadas e que resultam em danos ambientais. Nós temos como premissa de que reparar um dano ambiental é extremamente custoso e, às vezes, os custos são tão elevados que chega-se à impossibilidade de reparação do dano ambiental. Animais, biodiversidade que se perde, a gente não consegue recuperar facilmente, muitas vezes não recupera. Então, ou nós mudamos o nosso modo de vida, de enxergar, de dialogar, que é um verdadeiro desafio, ou nenhuma lei vai trazer nenhum resultado efetivo para a nossa realidade. O desafio é aplicar o direito ambiental. Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua entrevista, agradeço por ter aceito aí o nosso convite para poder estar compartilhando com os nossos amigos. E a você, acompanhe outras entrevistas no nosso canal do YouTube do Planeta Verde.